E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Essa é a escritura de 2 de Pedro 1:19. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre profecia. O Fernando, que é inscrito e também é membro aqui do nosso canal, inclusive é membro do nível consultoria. Muito obrigado, Fernando, pela parceria e pelo apoio ao nosso trabalho. Ele pediu para a gente falar sobre a estátua das nações de Daniel, a visão do rei Nabucodonosor, aquele sonho que o rei Nabucodonosor teve com aquela grande estátua. E hoje nós vamos falar desse assunto. Eu vou falar de forma bem precisa, bem objetiva. Vou falar com vocês sobre a relação que existe entre a estátua do capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor, e o capítulo 7 de Daniel. Apesar de Daniel ter visto de forma diferente, com símbolos diferentes, com figuras diferentes, mas a visão de Daniel e o sonho de Nabucodonosor querem transmitir a mesma mensagem. E para ficar bem completa essa aula de hoje, nós vamos falar também, vamos dar uma pincelada, uma passadinha também no livro do Apocalipse e vamos relacionar a visão que João Evangelista teve do mesmo assunto. Nabucodonosor, Daniel e João Evangelista foram comunicados por Deus a respeito do mesmo assunto. E no vídeo de hoje nós vamos investigar as ligações que essas visões desses três homens têm. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. As palavras dos profetas estão registradas aqui, nesse livro, tá bom? É importante a gente perceber que há um destaque à palavra dos profetas. Não é qualquer profeta. A Bíblia aqui não está falando de profetas modernos, não está falando de pessoas que têm o dom de profetizar, porque ser profeta e ter o dom de profetizar são duas coisas completamente diferentes, tá bom? Então, esses profetas dos quais a palavra, dos quais Pedro está falando, são os profetas bíblicos, tá bom? Eles que profetizaram sobre esses eventos que nós vamos estudar hoje. E outros muitos eventos. Então ele está dizendo aqui que é para a gente dar atenção às palavras dos profetas, porque elas iluminam o nosso entendimento. Uma profecia, quando ela é falada, enquanto não chega o tempo de cumprimento dessa profecia, ela é um ambiente escuro ao nosso entendimento. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta 1:19, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Enquanto o tempo da profecia não chega, é tudo escuro, a gente não consegue entender nada, a gente fica só especulando, é isso, é aquilo e tal. Por exemplo, quem será o anticristo, como será a instauração do reino do anticristo, todas essas coisas não são claras para nós ainda, porque o tempo, apesar de estar próximo, mas ainda não chegou. Ainda não temos pedaços da profecia para a gente montar e ter uma visão clara disso. Eu quero começar falando para vocês sobre três coisas em relação a interpretar a profecia. Quando a gente vai estudar a profecia, tentar a interpretação da profecia, a gente precisa ter em mente três coisas básicas. A primeira coisa é que a profecia precisa ser interpretada literalmente sempre que for possível. Porque Deus sabia o que queria falar quando falou. Então, salvo aqueles textos que são simbólicos, e o livro do Apocalipse é cheio de símbolos, né? Essa escritura que nós vamos estudar hoje, por exemplo, é completamente simbólica. As pessoas que tiveram as visões desse assunto, eles viram símbolos. Nabucodonosor viu uma estátua, Daniel viu animais e João Evangelista também viu animais. E esses animais são representativos de reinos que existiram sobre a terra. Na época de Daniel, só existia um animal, um reino que ele viu, e os outros ainda viriam. Tudo era profecia, né? Quando João vê a sua visão, tudo já tinha se passado. Ele está no futuro, olhando para o passado. Vou mostrar uma coisa muito interessante sobre isso para você até o final do vídeo. Vou mostrar com slide, você vai gostar disso. Então hoje nós vamos lidar com dois livros extremamente simbólicos, que é Daniel e Apocalipse, né? Mas de todo jeito a gente consegue se dar bem na interpretação. Agora, falando de profecia, então a primeira regra é tentar o literal primeiro. Se o literal não funcionar, se o literal não nos trouxer luz,
sobre o assunto que nós estamos investigando, então a gente parte para outras instâncias. Primeira regra da interpretação da profecia, então, considerá-la literalmente sempre que for possível. A segunda regra enquanto interpretamos a profecia é que não podemos misturar o assunto que diz respeito a Israel com o assunto que diz respeito à igreja. Profecias que dizem respeito a Israel não devem ser aplicadas à igreja. Vou deixar um vídeo aqui para você. Nós temos uma série aqui no canal intitulada Hermenêutica Descomplicada. Se eu fosse você, eu assistiria essa série. É assunto para você decorar, principalmente se você for pregador. E lá tem um vídeo que fala a respeito desse assunto. Não confundir aquilo que diz respeito a Israel com aquilo que diz respeito à igreja. O que foi falado para Israel foi falado para Israel, o que foi falado para a igreja foi falado para a igreja. Dá uma olhadinha aqui na descrição, vou deixar a playlist completa, a série completa e o vídeo em específico para você assistir. Então, segundo ponto, não transpor aquilo que é de Israel para a igreja e nem da igreja para Israel. Terceiro ponto, quando for interpretar passagens simbólicas, compare escritura com escritura. É o que nós vamos fazer hoje. Você vai perceber claramente a gente comparando a escritura com a escritura para entender os símbolos. Às vezes a resposta não está só num capítulo. Às vezes a resposta para o entendimento daquilo não está só numa visão. A gente precisa comparar. Os 4 reinos mundiais, então, são descritos simbolicamente nessa estátua do sonho de Nabucodonosor. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era imensa, o seu resplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, 28, 31 e do 31 ao 33. Aqui, agora em Daniel capítulo 7, dos versículos 2 ao 7, nós temos a visão de Daniel, onde ele vê um leão, Daniel vê aqui o leão, vê um urso, vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e vê um animal feroz, terrível, cuja aparência ele vai descrever. Então aqui, Daniel, no capítulo 7, começando do versículo 2, falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas como de águia. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes, e tinha 10 chifres. Não precisa prestar muita atenção para a gente perceber que a estátua do capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, está dividida em 4 partes. Então nós temos 4 animais no capítulo 7 e a estátua dividida em 4 partes. Claro, obviamente que isso vai se correlacionar enquanto nós estivermos fazendo a interpretação. E eu vou te mostrar em detalhes aqui nos slides. É assunto para você decorar, é assunto importante, é assunto profético, é assunto que já esteve em voga na história da humanidade, mas que ainda está em voga, porque um desses animais ainda não apareceu e uma parte dessa estátua ainda não apareceu na história da humanidade, tá bom? Lembrando que eu sou partidário da interpretação futurista do Apocalipse. Portanto, toda vez que vocês me virem falando do livro do Apocalipse aqui no canal, eu sempre terei uma visão de interpretação futurística, tá bom? Eu não tenho interpretação, eu não gosto da interpretação eclética, eu não faço uso da interpretação
interpretação histórica, aquela que pega todos os eventos do Apocalipse e aplica na história da humanidade até agora. Eu não sou partidário desse modelo de interpretação, tá bom? Respeito as pessoas que têm essa visão, mas eu sou partidário do modelo de interpretação futurista. As coisas reveladas no Apocalipse estão para acontecer. Inclusive o próprio livro reivindica, né, dizendo, e as coisas que em breve hão de acontecer. Um detalhe aqui, as 3 costelas que o urso traz na boca, interpretativamente, são a Babilônia, a Lídia e o Egito. O lado do urso que se levantou é a Pérsia. Ele se levantou por um lado. Quando Alexandre o Grande morre, os seus 4 generais guerrearam entre si na famosa Batalha de Ípsos, em 301 a.C., e dividiram o Império Grego em 4 partes, as 4 cabeças do leopardo. A cabeça fala de domínio, a cabeça fala de soberania, a cabeça fala de autoridade. Então essas 4 cabeças desse leopardo, o leopardo é a representação do reino da Grécia. Quando Alexandre o Grande morreu, então seus generais dividiram o reino em 4 partes. E isso fala, essas 4 cabeças fala desses quatro governantes, dominantes, que assumiram o império depois da morte de Alexandre o Grande. E asas fala de velocidade. Então 4 asas fala da velocidade com que o império dominou o mundo civilizado da sua época. Os 4 reinos que se formaram então foram Macedônia e Grécia com Cassandro, Síria com Seleuco, Egito com Ptolomeu e Trácia e partes da Ásia Menor com Lisímaco. Vamos dar uma olhadinha agora mais de perto na estátua do capítulo 2 de Daniel e vamos ver o que cada parte dela significa. Nós temos em primeiro plano a cabeça de ouro é o Império Babilônico, 607 a 539 a.C. Depois nós temos o peito e os braços de prata, que significam, eles são interpretados como sendo o Império Medo-Persa. Os 2 braços são a representação de 2 impérios, a Média e a Pérsia. 539 a 331 a.C. Inclusive, aqui uma curiosidade, a contagem das 70 semanas começa nesse período, em 445 a.C. Depois nós vamos ter o ventre e as coxas de cobre, representam a Grécia, de 331 a 168 a.C. Depois nós vamos ter as pernas de ferro, que representam o Império Romano, de 168 a 476 d.C. O Messias, o príncipe da profecia das 70 semanas, chega no período das pernas de ferro. É o final da contagem de 7 mais 62 semanas. Eu não vou falar disso aqui porque isso aí é outro assunto, mas vou deixar um corte de um seminário que eu ministrei aqui, tá bom? Vou deixar um corte, acho que é uns 5 minutinhos, explicando o cronograma, tá bom? Das 70 semanas, em ordem cronológica. Vai valer a pena o clique. Então, o Império Romano, ele é visto como as pernas porque ele foi o que dominou o mundo civilizado por mais tempo. E no corpo, as pernas são a parte mais longa do corpo. Então, as pernas representam o domínio do Império Romano, que foi mais longo. É de ferro por causa da dureza com que ele administrou o mundo civilizado da sua época. E por último, nós temos aqui os pés de ferro e barro. Isso aqui representa o reino do Anticristo. É o Império Romano ressurgido, é o início da 70ª semana. É o período compreendido, é o período completo da Grande Tribulação, tá bom? A Grande Tribulação é dividida em 2 partes. Se você tiver curiosidade e clicar aqui no vídeo que eu vou deixar na descrição para você sobre o cronograma das 70 semanas, você vai ver a explicação disso bem rapidamente, mas vai dar para entender. Então, os pés em parte de ferro e em parte de barro são o reino, representam o reino do Anticristo. Aí tem os detalhes dos dedos. Não dá para falar aqui, irmãos, porque senão vira uma conferência, né? A gente vai ter que ficar um mês aqui falando sobre esse assunto. Os dedos dos pés são 10, representam os 10 reinos que são vistos no Apocalipse.
é muito entrelaçamento profético, muita ligação profética. Lembrando da terceira regra da interpretação da profecia, quando é simbólico a gente relaciona um livro com outro livro para a gente ter um entendimento melhor. Então, coisas vistas em Daniel a gente só entende com vistas a Apocalipse. É por isso que há uma relação profética muito estreita entre Daniel e Apocalipse. Eu queria chamar a sua atenção aqui para essa tarjeta que eu coloquei entre o final das pernas e os pés, escrito aqui mistério. É interessante aqui, eu só vou dar um flashzinho, tá bom? Só para deixar você curioso, mas não dá para a gente comentar para não alongar demais o nosso vídeo aqui, que já está longo, né? Esse mistério aí, esse período que não é contado, se você ver o vídeo lá da cronologia das 70 semanas, você vai ver que tem um período ali em que o tempo não conta. Esse é o período da igreja. Esse mistério aí entre o final das pernas e os pés, aí no meio existe um período que não é contado, que é a era da igreja. Esse que nós estamos vivendo. Porque o período profético dos pés da estátua é o reino do anticristo. Então o Império Romano cessou e a igreja entrou, e ela já dura 2000 anos. Depois que ela for arrebatada, então o reino do anticristo é estabelecido na terra. Então esse período que nós estamos vivendo se chama Era da Graça, ele não conta no calendário profético. Agora aqui no próximo slide nós vamos então comparar Daniel 2 com o 7 para a gente ver a ligação entre as partes da estátua e os animais vistos por Daniel. Você vai ver que é uma ligação muito intrínseca, muito interessante, muito gostoso de entender. Então nós temos aqui no capítulo 2 de Daniel a cabeça da estátua, a cabeça de ouro, e no capítulo 7 nós temos o leão com 2 asas. Essas 2 figuras representam o Império Babilônico. Depois nós temos aqui peito e braços de prata e o urso, que representam o Império Medo-Persa. Os 2 braços, como eu já disse, representam a Média e a Pérsia. Depois nós temos ventre e coxas de cobre e o leopardo aqui do outro lado, que representa a Grécia. O ventre e as coxas da estátua são a Grécia e o leopardo com 4 cabeças e 4 asas também representam a Grécia. Depois nós temos perna de ferro aqui no capítulo 2 e o animal feroz aqui de Daniel 7. Ambos representam o Império Romano. Depois nós temos os pés de ferro e barro e a besta com 7 cabeças e 10 chifres aqui do Apocalipse. Representam o reino do anticristo, é o Império Romano ressurgido. Então aqui no capítulo 2 nós temos a estátua das nações e aqui no 7, 4 animais simbólicos. Visões diferentes, símbolos diferentes, mas querendo significar a mesma coisa. Agora eu quero te mostrar uma coisa muito interessante em relação a Daniel e Apocalipse. Daniel está cerca de 700 anos antes de Cristo. João Evangelista está na época de Cristo, posteriormente pouquíssimo tempo. Então Daniel está num passado bem remoto e João num futuro ainda distante. E agora você vai ver uma coisa interessante. Daniel vê do seu ponto de vista para o futuro e João Evangelista vê do seu ponto de vista do futuro para o passado. Olha que slide interessante. Daniel vê o leão com 2 asas, o urso, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas e o animal feroz. E João Evangelista vê ao contrário, porque ele está no futuro. Então ele vê o animal feroz, vê o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, vê o urso e vê o leão. E não é muito legal a gente enxergar essa perspectiva dos profetas e essa perfeição de alinhamento profético das Escrituras? Como quem está no passado vê do seu tempo para o futuro. Primeiro reino que ele vê é a Babilônia, o leão. Ele está no reino da Babilônia. E João, como foi transportado para fora do tempo, está vendo do futuro, então ele começa vendo o animal feroz. Porque João, nas visões de João, ele está dentro do reino do anticristo, vendo que é a época da grande tribulação. Então é muito interessante a gente ver essa perspectiva temporal das 2 profecias. E vou deixar mais uma curiosidade aqui e a gente encerra o vídeo de hoje para não alongar muito. Espero que tenha respondido a curiosidade do Fernando, nosso inscrito e membro do nosso canal. Para a gente finalizar, Nabucodonosor, que era político, que era rei,
que imperava na sua região, ele vê os reinos do mundo como uma obra de arte. Ele vê como uma estátua, uma grande e imponente estátua. Daniel, que era servo de Deus e profeta, vê os reinos do mundo como animais. João, que era profeta, vê os reinos do mundo como animais. Isso significa dizer que os homens enxergam os seus reinos como obra de arte. Deus enxerga os reinos dos homens e a atitude dos homens como animais. É isso por hoje então, espero que você tenha se interessado pelo assunto, espero que você tenha gostado. Se você gostou, envie para alguém que gosta de profecia bíblica, envie para alguém que tem curiosidade sobre esse assunto. Assista mais de uma vez para decorar, tá bom? É assunto para decorar esse de hoje. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se quiser se tornar membro, para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos aqui no nosso canal. Fique com Deus então e até o nosso próximo vídeo.